Olá, pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de arte, a imaginação criadora do artista e o que ele produz, né? Não existe arte sem uma imaginação criadora. O artista e o espectador precisam ser cúmplices, né, para que a arte produzida faça algum sentido. Se você olhar para uma tela, né, para uma pintura, você está diante de uma pintura muito bacana e você olha para essa pintura como quem está olhando para um poste. Essa pintura não vai trazer nenhum sentido para você, não dirá qualquer coisa. A arte, ela pressupõe um encantamento, tá? Então, sem o encantamento, não há um reconhecimento da obra de arte. Então, assim, você ouve uma música e se encanta com ela, né? Então, você tem a participação do artista que produziu aquela música, né? Do compositor, do arranjador, do cantor, e você tem a sua participação, né? Enquanto espectador, enquanto ouvinte daquela música. É isso que vai dar o efeito da obra, né? Você está diante de uma tela e você tem o encantamento diante da tela. Então você está participando ativamente daquela obra de arte, né? Porque o artista usou de sua imaginação criadora, né? De sua criatividade, produziu aquela tela e você agora está diante dela contemplando num estado meio que de encantamento. É desse conjunto que surge a obra de arte. Tá? Não é só o artista, não é só o espectador, é um conjunto. Né? E nesse conjunto, a sensibilidade faz todo sentido. Né? A criatividade faz todo sentido. Você pode, do caminho da sua casa até a escola, né? Quer dizer, hoje você não está fazendo esse caminho, mas fará em breve, ou fez até pouco tempo atrás. Do trajeto da sua casa para a escola, da escola para a sua casa, você pode ter vários momentos de encantamento, ou nenhum. Então, isso vai definir como você vê a vida e como você lida com esse mundo encantado de artes, das artes, das coisas. Por exemplo, você pode, na sua caminhada, no seu trajeto diário, observar flores. Você pode parar um dia assim e se encantar observando uma plantinha que nasceu, que brotou entre os paralelepípedos da rua e está dando uma florzinha. Então, essa pessoa que tem toda essa sensibilidade, que vai olhar para aquela imagem vai chamar a atenção, ele vai parar, vai abaixar e vai contemplar, ou vai de perto, ou vai fotografar. Gente, essa pessoa tem um nível de sensibilidade bastante elevado, bastante aflorado. Outras pessoas poderão passar até perceber a plantinha, mas não ter nenhum encantamento diante dela e até pisar nela e seguir o fluxo da vida. Eu lembro bem de quando meu filho ia comigo para a escola, ele estudou na ETP, e quando ele ia comigo durante todo do sexto ao do sexto ano até o terceiro do ensino médio, aí algumas vezes, né, a gente saía um pouco mais cedo de casa, eu ia pela rua da praia e parava, né, para fotografar o sol. O dia estava amanhecendo, o sol estava nascendo e isso sempre me provoca um certo encantamento. E aí eu parava, saía do carro e ia fazer foto do nascer do sol diante do mar. O meu filho, que só tem, acho que a sensibilidade dele está no campo de futebol, ele nem saía do carro e tecia comentários do tipo: pai, o sol nasce igual todos os dias. Se você fotografou o nascimento do sol na semana passada, hoje ele vai nascer igual na semana passada. E eu dizia para ele: não, senhor, cada dia é um novo dia, é um novo nascimento, as cores são outras, o efeito, né,
naquela relação do sol com as cores do céu, um pouco antes, um pouco depois do nascimento, com aquela impressão dele estar brotando do mar, cada dia é de um jeito. E ele insistia dizendo, não, nada a ver, não tem, não é assim, nasce igual todos os dias. E eu brincava com isso, eu ria disso, porque a sensibilidade parece que não pousou ali, né? Não, e não havia aquela contemplação. Na verdade, eu estava vendo uma coisa e ele estava vendo outra, e estávamos olhando para o mesmo ponto. Então, essa relação com o mundo das artes, ela passa muito por isso, tá? Por essa, pela sua capacidade de captar esses detalhes, pela sua sensibilidade ou ausência dela, ou maior ou menor sensibilidade, tá? Então, a obra de arte, ela é uma produção do artista, mas ela precisa do espectador para ganhar vida, para ganhar sentido. E a imaginação criadora, ela é a imaginação criadora do artista e a imaginação criadora do espectador que vai dar sentido àquela obra, né? É uma questão de criatividade. Então, lendo aqui um trechinho rapidinho que define bem isso, olha, os artistas estão sempre buscando se expressar de forma inédita, descobrindo cores e materiais que possam ser utilizados nas suas criações. Estão sempre contando a história através de pinturas, músicas, peças de teatro, esculturas, danças. Escreve o que acontece através das cores, das linhas, das formas, dos sons, do corpo, das expressões, dos materiais expressivos, dos instrumentos, né? Cada artista se utilizando daquele material adequado para a linguagem escolhida, né? O cara que dança, ele vai utilizar o próprio corpo para produzir a sua arte, né? E é fantástico. O poeta vai se utilizar da caneta, do papel, ou simplesmente do editor de texto, né? Modernamente falando, de um tablet, do celular, do computador. Enfim, o pintor vai se utilizar da tela, né, de pincel, de tintas, da mistura dessas cores, e é assim que se produz a arte. Tá? Então, como proposta para uma atividade de hoje, temos o seguinte: você vai se apresentar para mim, tá, utilizando alguma forma artística, qualquer uma. Então, por exemplo, se você quiser se apresentar para mim, quem é você? A grande pergunta é quem é você? E você vai se apresentar para mim de uma forma, né, se utilizando de uma linguagem artística. Então, se você quiser fazer, eu vou me apresentar a partir de umas danças, de uns passinhos, de uma coisa assim. Ok, beleza, produza um pequeno vídeo de 1 a 2 minutos, né? Um vídeo bem curtinho mesmo, 1 a 2 minutos, está de bom tamanho. E aí você fez uma dança se apresentando. Essa é a tua dança de apresentação. Ou seja, isso vai indicar para mim que você gosta de dança, que a tua linguagem artística preferida é a dança. Se você quiser se apresentar para mim através de um desenho, beleza, desenhe, faça um desenho. Não, um desenho. Eu não estou pedindo aqui, gente, um material para uma exposição no Museu de Belas Artes ou de Arte Moderna. Eu não estou pedindo nada disso. Eu estou pedindo o que vai ser contado nessa atividade. A apresentação dela. A gente não está fazendo aqui um concurso de seleção. Não, esse cara aqui, esse trabalho aqui é para 10, esse trabalho aqui é para 1. Não estamos falando de números, não estamos falando de nada disso, estamos falando de uma apresentação da execução de uma tarefa, tá? E a execução dessa tarefa se dará dessa forma bastante simples. Se apresente para mim, utilizando uma linguagem artística. Então, faça uma dança, se você quiser, num vídeo bem curtinho e poste aí na própria plataforma, ou se não couber o vídeo, coloca o link. Fotografia, né? Faz a fotografia, também posta, né, como resposta da atividade. E aí você vai fazer, se for uma fotografia, não é simplesmente uma fotografia, eu vou fazer uma selfie aqui e vou mandar. Não, tem que ser uma fotografia artística. Você tem que estar inserido num contexto que tem alguma relação com arte. Tá? Você precisa estar inserido nesse contexto. E precisa estar na fotografia, tá? Você está se apresentando.
Se você quiser fazer um desenho, faça um desenho de você. Ah, mas eu não sou um desenhista profissional, e nem eu estou pedindo para ser, nem eu estou pedindo trabalho de alta performance, de alta qualidade. Estou pedindo uma apresentação. Se apresente através de um desenho, colorido ou não, não importa. Faça o desenho e coloca. Eu vou me apresentar através de uma sketch, né, aquela peça bem curtinha de teatro. E, ok, beleza, não precisa ser nada numa peça elaborada. Até no vídeo no videozinho do TikTok, né, você pode fazer essa apresentação. Você pode cantar se quiser. Você pode fazer um poema se quiser. Você pode fazer um poema. E aí você coloca o poema aí como resposta na própria plataforma. Tá? Você vai lá e coloca ali escreve diretamente lá, ou escreve em algum lugar e fotografa e posta, mas eu acho melhor você escrever direto o poema ali. E também não estou falando de poemas tão longos, né? Um poema curtinho que apresente você, né? Que você se apresente, você coloque aquilo que uma apresentação curta de como você se percebe no mundo, tá? E aí você vai fazer o seu poeminha. Você pode também, você tem a possibilidade de fazer, se você quiser cantar, fazer um rap, né? Você pode se apresentar cantando também, né? De qualquer forma. Você tem um rap como exemplo, mas qualquer ritmo, tá? E vai fazer a apresentação. Tá? Se você quiser escrever um parágrafo dizendo quem é você, tá? Nesse parágrafo, de uma forma artística, embelezando o texto, também pode fazer. Então, o que é preciso para dar conta dessa atividade? Criatividade. Então, seja dançando, seja na fotografia, seja desenhando, seja fazendo poema, fazendo parágrafo, tá? É alguma coisa criativa, artística, tá? Mais simples, tá? Essa é a tarefa relacionada a esse videozinho de hoje, ok? Estou aguardando as suas atividades, as postagens, que vão ficar com certeza fofas. Se houver alguma dúvida, você pode me perguntar aqui no post ou na própria, ou no grupo do WhatsApp, que eu vou responder a sua pergunta. Ok? Um abraço então e aguardando as atividades.